Abra sua Bíblia. Uau! Aprenderam. Gostei. Vou fazer de novo. Abra sua Bíblia. Aleluia. Capítulo 9 de 2 Samuel. Versículo 1. Talvez essa é uma história que você já ouviu muitas vezes. Talvez essa é uma mensagem que você já ouviu muitas vezes. Mas talvez hoje você vai ouvir ela de uma forma diferente. Não porque a Bíblia é diferente, porque a palavra se renova. Versículo 1. Disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram à presença de Davi e disse-lhe: ó rei, és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Deixa sua Bíblia aí, aberta. Essa talvez seja uma das histórias mais pregadas, falando de Mefibosete. Mas eu quero trazer uma nova configuração da compreensão desse texto. A primeira coisa que eu quero trazer como um princípio para a tua vida, a Bíblia vai dizer que Davi, ele foi tão abençoado, por Jonatas, que ele falou: tem alguém ainda da descendência de Saul, para que eu possa usar de benevolência por amor a Jonatas? Isso quer dizer que aquilo que você faz para alguém, um dia vai reverberar no seu futuro. Ei, Jonatas já tinha morrido, mas o que Jonatas fez por Davi, reverberou depois da morte dele. Então escute, nem todo bem que você faz em vida, você vai colher em vida. Mas existem bens que você vai fazer em vida, que vai alcançar a sua descendência, e a sua descendência vai ser abençoada. Então não faça nada pensando em receber algo nesta vida. Não faça nada pensando em ter algo que vai acontecer neste tempo. Às vezes a gente desanima de fazer o bem para alguém, porque a gente fala: meu Deus, eu tenho feito bem para essas pessoas e não tenho colhido nada. Quem disse que a colheita daquilo que você tem feito de bom vai ser enquanto você vive? Aquilo que você planta de bom, se você não colher, seus filhos vão colher, seus netos vão colher. Tem coisas que eu plantei nesta vida, que eu não colhi ainda, mas se eu não colher em vida, eu tenho certeza que a minha descendência vai usufruir dos benefícios daquilo que eu fiz em vida. Mas Davi, ele pergunta: olha, tem alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de benevolência? Aí vem um servo de Davi, chamado Ziba, e Davi pergunta: escuta, tem alguém que eu possa ainda abençoar, que eu possa usar de benevolência? Tem alguém que eu possa recompensar por aquilo que eu recebi de Jonatas? A resposta de Ziba: tem um filho de Jonatas que é aleijado. Tem um filho de Jonatas que é aleijado. Agora escute, Davi perguntou qual era o defeito dele. Davi perguntou quem é o descendente. O correto era aquele servo dizer assim: é Mefibosete. Tem Mefibosete. Mas ele preferiu se referir a Mefibosete pelo defeito físico que Mefibosete carregava.
Escute, muitas vezes na trajetória da nossa vida, algumas pessoas vão tentar nos rotular por aquilo que nós carregamos em nós. Às vezes um defeito, às vezes uma falha, às vezes algo que deu errado na nossa história, às vezes algo que deu errado na nossa trajetória. Muitas vezes vão tentar querer rotular, vão querer colocar em você uma imagem, e ao invés de reconhecer a sua verdadeira identidade, vão querer colocar diante da sua identidade aquilo que foi um defeito, aquilo que foi uma tragédia na sua vida. Ei, escute, você tem um nome, você tem uma identidade. Nunca permita que ninguém classifique você por algo que deu errado na sua trajetória. Nunca permita que ninguém olhe para você e diga assim: olha, fulano de tal, está vendo aquele dali era o ex-fulano de tal, aquele dali era o ex não sei das quantas, aquele dali era o ex-traficante, aquele dali era o ex-viciado, aquele dali, não, você não é isso. Você tem um nome, você tem uma identidade. Você foi escolhido por Deus para carregar uma identidade que Deus lhe deu. Então escute, nunca permita que alguém rotule você pelas suas deficiências. Nunca permita isso. Às vezes a gente reclama, puxa, algumas pessoas nos apontam por aquilo que é a minha deficiência, por aquilo que é o meu problema, por aquilo que eu vivi na minha história. E muitas vezes a gente aceita isso. Às vezes nós vamos aceitando esses rótulos. Às vezes nós vamos aceitando que alguém, ao invés de nos chamar pelo nome, faz como Ziba fez. Tem um filho de Jonatas, o aleijado, o aleijadinho. Agora escute, é interessante. Algumas pessoas se apegam ao defeito de Jonatas. Algumas pessoas usam esse texto para falar assim: escute, quem foi que um dia te derrubou? Porque Mefibosete se tornou aleijado? Porque um dia, quando ele tinha 5 anos de idade, chegou a notícia de que seus últimos parentes foram mortos na guerra, e que estavam vindo agora contra a casa de Saul, para destruir o restante dos descendentes. E aquela moça que cuidava desse menino chamado Mefibosete, pegou ele no colo e correu para livrá-lo da morte, correu para salvá-lo da morte. E na hora que ela corre para salvá-lo da morte, ela tropeça, cai, e quando ela cai, o menino sofre um acidente e fica aleijado. E eu já vi muitos pastores pregando essa mesma história, dizendo: quem foi que um dia te derrubou? Quem foi que um dia causou um dano na tua vida? Quem foi que um dia lhe causou essa situação que você está vivendo? Escute, ao invés de olhar para o dano que foi causado, lembre-se que se não fosse essa moça, Mefibosete tinha morrido. Vou falar de novo. Lembre-se que se não fosse essa moça arriscar a sua própria vida, se não fosse essa moça pegar um menino e correr para proteger o menino, ele seria morto em Jerusalém. Mas às vezes a gente fica apegado ao tombo que nos deram, ao invés de nos apegar para o livramento que foi feito na nossa vida e na nossa história. Às vezes nós ficamos apegados aos problemas que enfrentamos, às crises, às dificuldades, às circunstâncias que nos afetaram. Às vezes nós estamos paralisados por uma circunstância, dizendo: a culpa é do fulano de tal. Ei, quantas vezes eu vi pastores pregando, dizendo: a culpa foi desta moça que derrubou ele. Não, essa moça não derrubou, essa moça salvou. Escute, você já parou para pensar que esta luta que você está enfrentando é um livramento que Deus está te dando? Porque é difícil a gente achar que o livramento está na luta. É difícil a gente achar que o livramento está na circunstância difícil. É difícil a gente achar: poxa, derrubou, ficou aleijado, coitado, ficou aleijado. E às vezes a gente está focando na deficiência, quando nós deveríamos focar no propósito. Já parou para pensar o que Deus fez pela sua vida
o que Deus tem feito pela sua vida. Às vezes você está vivendo algo hoje que hoje você não entende. Talvez você está enfrentando uma luta hoje que você não entende hoje. Talvez você está olhando para a luta e dizendo: por que me derrubaram? Por que me traíram? Por que viraram as costas? Por que me abandonaram? Por que fizeram isso? Por que fizeram aquilo? Ao invés de olhar isso, espere em Deus, porque Deus tem um propósito em todas as coisas. Mas como é difícil a gente achar que um propósito de Deus está sendo cumprido, quando ao invés da gente estar vivendo aquilo que nós gostaríamos de viver, nós estamos passando por uma circunstância difícil. Imagina que um dia José teve um sonho. José falou assim: olha, eu tive um sonho, o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Teve um sonho dado por Deus. Aí quando menos espera, ele está dentro de uma cisterna. Quando menos espera, ele está dentro da casa de Potifar, onde é assediado pela mulher de Potifar, e é acusado injustamente. Imagina que ele é preso por uma acusação injusta. Como acreditar que Deus está com a gente, quando parece que a gente está vivendo uma injustiça? Como acreditar que Deus está comigo, que Deus está com você, quando algo não sai como a gente gostaria que saísse? Talvez hoje você está vivendo algo que você não gostaria de estar vivendo. Talvez hoje você está vivendo uma circunstância que você não gostaria de estar vivendo. Mas deixa eu te falar uma coisa. No meio dessa circunstância difícil que você está vivendo, acredite, Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Escute, os planos e os propósitos de Deus não anulam os processos. Existem situações que você vai ter que passar pelos processos para chegar naquilo que Deus tem para você. Ei, escute, Deus queria levar José para o trono. Deus queria transformar José para ser um governador. Escute, mas a conexão de José para ser governador estava dentro do presídio. Porque lá dentro do presídio ele interpreta um sonho. E um companheiro de cela fala de José para Faraó. Escute, talvez no lugar que você está vivendo, talvez a circunstância que você está vivendo, Deus está preparando uma conexão que vai colocar você no lugar que Deus tem como propósito para a sua vida. Não, eu quero liberar uma palavra profética para você. Não interessa a luta que você está vivendo, não interessa os tombos que você levou, não interessa as crises que você tem enfrentado, não interessa as dificuldades que você tem enfrentado, não interessa os processos que você tem enfrentado. O que interessa é que o sonho vai se cumprir, a promessa vai se cumprir, o propósito vai se cumprir, porque Deus falou, e se Deus falou, há de acontecer, em nome de Jesus. Se é para aplaudir ao Senhor, aplauda forte. Agora escute, quando Mefibosete foi derrubado, ele foi levado para um lugar chamado Lodebar. Lodebar. O que significa Lodebar? Você já sabe, fala aí. Aqui é proibido falar? Não? Pode falar o que significa Lodebar? Ninguém sabe. Terra sem pastor, terra sem pasto, lugar de isolamento. Não é isso que a gente sempre ouviu? A gente não sempre aprendeu que Lodebar é um lugar ruim? Você não sempre aprendeu que alguém disse: olha, Lodebar, fuja de Lodebar, saia de Lodebar, Lodebar é ruim, Lodebar eu não sei das quantas, Lodebar eu não sei da onde. Escute, Lodebar foi o lugar que Deus preparou para acolher Mefibosete. Mas muitas vezes a gente rejeita o lugar que Deus preparou. Deixa eu te perguntar uma coisa. O diabo não poderia ter matado, acabado com Mefibosete em Lodebar?
O diabo não poderia ter destruído a vida de Mefibosete em Lodebar? Por que não fez isso? Porque Lodebar não era lugar de esquecimento. Lodebar era o esconderijo preparado por Deus. Vou falar de novo. Talvez você está no meio de um deserto. Talvez você está no meio de uma crise. Talvez você está vivendo um momento difícil da sua vida. Ei, talvez você não entendeu, mas este lugar que Deus te colocou é um lugar para Ele te guardar, para que o propósito um dia se cumpra na sua vida e na sua história. Então escute, não fuja de Lodebar. Não fuja de Lodebar, porque Lodebar é um momento transitório. Lodebar é um lugar que Deus preparou para guardar Mefibosete. Escute, para o diabo a cova dos leões era para matar Daniel, mas para Deus era lugar de manifestar poder, era lugar de manifestar milagre. Ei, para o diabo a fornalha de fogo era lugar para matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Para Deus era lugar de proteção, era lugar para manifestação do milagre, da bênção de Deus. Então eu quero te dizer, se você está em Lodebar, lembre-se que Deus pode estar te guardando neste lugar, nesse território, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu já cansei de ver pastor falando mal de Lodebar. Sai de Lodebar, foge de Lodebar. Lodebar é um lugar árido. Lodebar é um lugar sem pastor. Lodebar é um lugar sem vida. Lodebar Lodebar pode ser o lugar que Deus preservou para te guardar. Lodebar é o lugar que Deus preservou para te guardar, para te proteger. Mas é um lugar de esquecimento. Escute, para muitos pode ser um lugar de esquecimento, mas pode ter certeza, no lugar do esquecimento, um dia você vai ser lembrado. Talvez todo mundo dizia assim: Mefibosete está lá, o aleijadinho, esquecido lá em Lodebar, lugar sem pastor, lugar sem vida, lugar sem perspectiva. Para muitos era isso, para Deus era lugar de preparo, para Deus era lugar de proteção. Deus estava dizendo: eu estou guardando Mefibosete, porque um dia a bênção virá para ele, em nome do Senhor Jesus. E quantas vezes nós já nos sentimos em lugar de isolamento? Quantas vezes já nos sentimos em lugar dizendo assim: meu Deus, parece que eu estou sozinho, parece que ninguém vê a minha luta, parece que ninguém vê a minha dificuldade, parece que ninguém vê o meu sofrimento, parece que ninguém está vendo o que eu estou passando. Escute, muitos podem não estar vendo, mas lembre-se, se Deus te colocou em Lodebar, é porque Lodebar vai ser um lugar de preparo, vai ser um lugar onde Deus vai preparar todas as coisas para te conduzir ao centro do propósito, ao centro daquilo que Deus tem como plano e propósito para a sua vida. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: não despreze o lugar que você está, porque o lugar que você está pode ser o esconderijo de Deus para um dia o propósito se cumprir na sua vida e na sua história. Só quem crê e recebe se manifeste ao nível que crê e recebe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você lembra da história de Moisés? Moisés nasceu no meio de uma circunstância difícil, porque havia um decreto que se nascesse homem tinha que morrer, tinha que matar. Nasce Moisés, a mãe escondeu Moisés por 3 meses, até que chegou um dia que ela teve que colocar Moisés num cesto e enviar Moisés para o destino. Parecia que estava dando tudo errado. Agora lembre-se de um detalhe. A Bíblia vai dizer que colocaram Moisés num cesto feito de junco.
E diz assim que colocaram Moisés à margem do rio Nilo. Colocaram Moisés à margem. Esquece esses desenhos animados de Moisés dentro de um cestinho, navegando pelas águas. Nada, isso não existe, isso não está na Bíblia. Colocaram ele dentro do cestinho e colocaram as margens no meio dos juncos, no meio das plantas. Agora presta atenção, presta atenção. Parece que Moisés está largado, abandonado, jogado ao destino, ao Deus dará. Aí a Bíblia diz, queridos, que a filha de Faraó estava se banhando dentro do rio. Aonde? Diga, dentro do rio. À margem do rio estavam as servas de Moisés. Ou melhor, as servas da filha de Faraó. As servas estão à margem do rio. Aonde que Moisés está? Na margem. Agora escute, quem é que seria mais fácil achar Moisés? As servas ou a filha de Faraó? A filha de Faraó está lá dentro do rio. As servas estão na margem. As servas passam do lado e não vê Moisés. Mas a filha de Faraó que está lá dentro da água vê Moisés. Sabe por quê? Deus nunca vai deixar que você seja achado por alguém que não vai dar destino para a tua vida. Vou falar de novo. Deus nunca vai deixar que você seja encontrado por alguém que não vai dar destino para a sua vida. Então escute, há um tempo de Deus esconder você, há um tempo de Deus guardar você, há um tempo de Deus preservar você, mas há um tempo que Deus vai abrir os olhos de alguém e você vai ser achado por alguém. E quando você for achado por alguém, esta pessoa vai colocar você no centro do propósito. Ei, Deus só permitiu que Moisés fosse visto por alguém que ia selar a vida dele, por alguém que ia dar destino para a vida dele. Eu quero te dizer, talvez você ainda não foi achado em Lodebar, talvez você ainda não foi lembrado em Lodebar, mas Deus está dizendo, vai chegar o tempo que você vai ser lembrado, e Deus está dizendo, eu vou te tirar de Lodebar, e vou selar o teu destino, de uma forma poderosa e sobrenatural. Aleluia, aleluia. Versículo 4, capítulo 9. E disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir. É interessante que todo mundo olha para Lodebar, mas esquece que em Lodebar tem a casa de Maquir. Todo mundo dá ênfase a Lodebar, não porque Lodebar é ruim, porque Lodebar é péssimo, porque Lodebar é lugar não sei o que. Lodebar, hey, em Lodebar tem a casa de Maquir. No meio deste lugar que não tem pastor, no meio deste lugar de esquecimento, Deus preparou a casa de Maquir para te acolher. E eu quero dizer para você, a igreja Betel é a casa de Maquir que Deus preparou para te guardar, para te conduzir ao centro do propósito. Deus preparou uma casa, Deus preparou um ambiente. Ei, no meio do teu deserto, no meio das circunstâncias difíceis, no meio dos momentos mais complicados da sua vida, Deus está dizendo, eu preparei uma casa de Maquir. Tem um lugar reservado para você, tem uma casa de Maquir, tem um ambiente preparado. Deus vai fazer algo poderoso e sobrenatural na sua vida, para te dar livramento dessa circunstância. Aleluia! Olhe para a pessoa do teu lado, diga assim: no meio de Lodebar, diga, no meio de Lodebar tem a casa de Maquir. Escute, o problema nunca vai ser o lugar, o problema sempre vai ser a visão. Porque você pode estar no lugar da bênção e não enxergar que no lugar da bênção tem uma casa de Maquir. Você lembra de Agar? A história de Agar?
A Bíblia vai dizer que Agar, ela sai da casa de Abraão, levando o seu filho Ismael, com um pouco de água, um pouco de pão. No caminho a água acaba. Agar fica ali depressiva, triste. E ela vai e coloca o filho Ismael lá debaixo de um pé de carvalho. E vai para uma distância. E nessa distância ela começa a chorar e clamar a Deus e pedir a Deus uma resposta. E Deus diz assim: ei, eu ouvi o clamor do menino. Eu ouvi o clamor do menino. Mas quem que estava clamando? Era o menino? Era a mãe? Mas escute, o menino era uma promessa para a mãe. E na hora que o seu clamor não tiver efeito, a promessa vai clamar. Porque Deus não pode falhar com a promessa. Então o que Deus está dizendo para Agar é dizendo assim: olha, eu ouvi o clamor, porque Ele é a promessa. Então a promessa fala, a promessa fala, a promessa clama. Aí diz a palavra que quando esta mulher ouviu Deus falar, diz que ela olhou do lado e tinha o quê? Um poço. Tinha o quê? Um poço. Mas escute, eu já vi alguns pastores: olha, Deus cavou um poço e apareceu. Não, o poço já estava ali há muito tempo. Quando ela chegou ali em prantos, clamando, o poço já estava lá. O problema não é o lugar que você está. O problema é a sua visão. O problema não é Lodebar. O problema é você entender que em Lodebar tem uma casa de Maquir. Então eu quero dizer, eu quero profetizar aqui. Tem gente aqui que Deus está dizendo: estou abrindo a tua visão. Vou falar de novo. Tem gente aqui que Deus está dizendo: estou abrindo a tua visão. E no meio dessa circunstância, você vai ver que no meio de Lodebar, no meio das circunstâncias difíceis, no meio dos momentos mais difíceis da sua vida, Deus vai abrir a tua visão e vai ter um poço de águas que vai matar a tua sede, que vai te saciar, que vai te abençoar, que vai trazer bênção para a sua vida. Você crê nisso? Se você crê nisso, aplauda o Senhor de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Escute. Olha como que Deus faz as coisas. A Bíblia vai dizer que um dia o filho de Davi se levanta contra ele, Absalão. Estava compartilhando antes do culto. Eu trouxe uma mensagem esses dias na igreja. Falei sobre o choro da omissão. Quando Davi chora a morte do próprio filho. Mas é sobre isso que eu vou falar não. A Bíblia diz que Davi está fugindo. Davi está fugindo de casa, porque o filho está vindo contra ele. E Davi foge. Mas olha para onde Davi vai. Vamos ver lá em 2 Samuel 17, 27. Põe aqui para mim. 2 Samuel 17, 27. Sucedeu o quê? Chegando Davi em Mahanaim, sobe filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, para a casa de quem que Davi vai? Para a casa de Maquir. Mas quem que falou para Davi que na casa de Davi, que na casa de Maquir é um lugar para se esconder e ser sustentado por Deus? Escute, lembra do aleijadinho? Ele um dia chega na casa do rei, porque o rei fala assim: manda trazer ele, porque eu vou usar de benevolência. E ele para sempre vai comer na mesa do rei. E eu imagino, sabe o que, Vinícius? Davi almoçando com Mefibosete.
E Mefibosete fala: rei, eu fiquei na casa de Maqui, nos momentos mais difíceis da minha vida. Maqui me acolheu, Maqui me guardou, Maqui me sustentou. Isso ficou guardado. Escute, um dia, a sua luta, a sua guerra vai ser testemunho que vai dar destino para outra vida. Não, vou falar de novo. Eu acho que você não entendeu. Eu acho que você não entendeu. Gente, eu estou ficando arrepiado aqui. Eu estou sentindo algo muito forte aqui. Escute, um dia, Lodebar, um dia a casa de Maqui, um dia o seu testemunho vai abençoar alguém. Um dia alguém vai saber que no meio da luta, no meio da crise, no meio da dificuldade, tem uma casa de Maqui que vai dar sustento para você. Então escute, não reclame do lugar que você está vivendo hoje, não reclame da luta que você está vivendo hoje, porque essa luta um dia vai ser um testemunho que vai mudar o destino da vida de alguém. Mas o que tinha de tão especial na casa de Maqui? O que tinha de tão especial na casa de Maqui? Vamos ver. Maqui, filho de Amiel, de Lodebar, Barzilai, o Geliadita, de Rogelim, próximo, tomaram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, também torradas. Você sempre achou que Lodebar era lugar de desgraça, mas em Lodebar tinha uma casa de Maqui que tinha tudo isso. Não, você não está entendendo. Escute. Deus não está interessado no que está faltando. Deus está interessado no que você já tem. Vou falar de novo. Talvez você está preocupado com o que está faltando. Deus está dizendo assim: já tem. Escute. Um dia falaram assim, um dia Jesus chegou para os discípulos e falou assim: olha, tem uma multidão aí para alimentar. Aí ele fala assim: como é que a gente vai alimentar essa multidão? Filipe fala: Senhor, nem com 200 denários eu ia ter padaria para comprar pão para esse povo todo. Aí escute, Jesus não perguntou com o que ia comprar. Aí ele pergunta assim: alguém tem alguma coisa aí? Jesus não se preocupou com o tamanho da multidão. Ele perguntou: o que você tem? Porque o que você tem vai se multiplicar, vai abençoar muitas vidas, muitas pessoas serão abençoadas. Escute, Deus nunca vai se preocupar com o que está faltando. Deus sempre vai olhar para aquilo que você tem, porque aquilo que você tem pode ser a substância de um milagre sobrenatural e poderoso na sua vida. Escute, quando o profeta encontra a viúva, lá colhendo gravetos, Elias fala assim: ei, o que você tem na sua casa? Ele não pergunta o que está faltando na sua casa. Ele pergunta o que você tem. Porque o que você tem é o suficiente para Deus abençoar alguém. Escute, na casa de Maqui tinha cama, tinha bacia, tinha vasilhas de barro, tinha trigo, tinha cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas, também torradas. Mas não para por aí não, continua. Mel, manteiga, ovelhas, queijo de vaca, e trouxeram Davi ao povo com eles
trouxeram para Davi e para com o povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Esse povo aonde? Esse povo aonde? Mas no deserto tem a casa de Maquir. Nesse deserto que você está vivendo, abre a tua visão e Deus vai te mostrar a casa de Maquir. Eu fico imaginando, Vinícius, Davi, olha, Absalão está vindo, Davi, para acabar com a gente, para destruir a gente. O que a gente vai fazer? Sabe Mefibosete? Aqueles que todo mundo achava que era o aleijadinho. Ele me contou que no tempo que ele estava em Lodebar, Deus preparou para ele uma casa de Maquir. E eu imagino que Mefibosete falou assim: Davi, lá tinha torrada, lá tinha mel, tinha queijo, lá tinha lentilhas, lá tinha trigo, lá tinha pão, lá tinha cama, tinha bacia. Olha, Davi. Aí Davi falou: escute, alguém me indicou que no meio de um deserto, cansado, sedento, faminto, eu vou encontrar uma casa que vai me alimentar. Essa casa tem pão, esta casa tem farinha, esta casa tem mel, esta casa tem unção, esta casa tem alimento, esta casa é o lugar que Deus preparou para os seus desertos. Esta casa tem manteiga, esta casa tem ovelhas, esta casa tem vacas, esta casa tem comida, esta casa tem alimento. Aleluia! Alamação de que alabaxeia, mas ribiala que asturion de goramane que amachai, alande falso de manahaias. O problema nunca vai ser o deserto. O problema é você não ter visão para enxergar a casa de Maquir.